Olá pessoal, tudo bem? Então, o eletrocabeludo dessa semana eu recebi de uma das seguidoras. É um paciente com histórico clínico de linfoma, que já tinha feito 5 sessões de quimioterapia com doxorubicina e chegou na emergência com bradicardia, teve uma síncope e foi administrado atropina. Então, o eletro é depois da administração da atropina. Vamos dar uma olhada? Então, o que a gente consegue ver aqui no primeiro trecho do exame? Esses 3 primeiros batimentos, eles são de origem sinusal. Nós podemos notar P, que conduz a complexo QRS, e QRS, que é precedido por onda P. Também é importante sempre avaliar que o intervalo PR ou PQ seja constante. Tá? Então, essas características são condizentes com o ritmo sinusal. Nós conseguimos observar que existe algum distúrbio de condução intraventricular aqui nesse paciente. Por quê? A morfologia do QRS está muito esquisita. Quando a gente avalia o eixo do complexo QRS desses batimentos, a gente vê que ele está desviado para a direita. Então, nos faz lembrar bastante de um bloqueio de ramo direito, né? Para saber se é o grau do bloqueio, se é um bloqueio completo, incompleto, tem que lembrar de avaliar diversas características, como a duração do complexo QRS, a característica da onda S em diversas derivações. E na sequência, o que a gente pode observar? Então, note aqui, esse batimento, ele tem uma morfologia que não é ventricular, também não é uma morfologia sinusal, né? Um olhar bem atento a esse batimento pode notar aqui nas outras derivações que eu tenho uma onda P que antecede esse complexo QRS esquisito, né, com um intervalo PR muito pequeno, tá? Seguido aqui de um complexo ventricular, né? E aqui novamente, e aqui novamente, tá? Então, a gente nota esses batimentos aqui, interpolados com esses batimentos de origem ventricular. Qual ventrículo? Aqui a morfologia é a origem de ventrículo esquerdo. O que está acontecendo nesse trecho do exame? Então, a gente tem aqui complexos de fusão, né, interpolados a complexos ventriculares. O que são os complexos de fusão? É como se eu tivesse um foco que é geralmente central, mas pode ser um foco supraventricular, tá? Que inicia o batimento e ele colide com um impulso que vem de origem ventricular. Então, é como se dois locais estivessem iniciando o batimento ao mesmo tempo, e uma hora eles colidem. Tá? Então, parte da massa ventricular vai ser despolarizada por esse impulso supraventricular, e parte da massa ventricular vai ser despolarizada pelo impulso de origem ventricular. Então, o que a gente vai ter? Um complexo de fusão. Tem como características um complexo QRS largo, que geralmente é precedido por onda P. Lembrar que a origem mais frequente é sinusal, mas que pode sim ser circular, como é o caso desse exemplo aqui. Tá? Outro fator bem importante para a gente caracterizar como complexo de fusão é que ele não interfere no ritmo ventricular. Então, note, eu tenho aqui eles acontecendo numa distância, né, esse batimento de fusão para o batimento ventricular, constante nesse trecho. Não há qualquer alteração do ciclo, né, dessa arritmia ventricular. E aí, como que eu caracterizo esse trecho? Seria uma taquicardia ventricular ou seria um ritmo idioventricular acelerado? Esse traçado está numa velocidade de 25 milímetros por segundo. Então, a hora que a gente avalia a frequência cardíaca, nesse momento ela está próximo dos 100 batimentos por minuto. Tá? Então, isso caracteriza um trecho de ritmo idioventricular acelerado. Lembrar do complexo de fusão, né? Ele não está interferindo ali na regularidade desse ciclo ventricular. Tá? Então, ele acaba fazendo parte desse ciclo. Já aqui, ó, a gente tem um outro, né, trecho com outras características completamente diferentes. Né? Então, o que a gente está vendo aqui? No começo do traçado, nós temos também complexos ventriculares, né, de origem ventricular esquerda, tá? E esses complexos, essas salvas, né, de batimentos ventriculares, eles são aqui interrompidos por complexos de captura. Então, o que são complexos de captura? Novamente, são complexos
que são originados pelo nó sinusal, que é o mais frequente, ou então por um foco supraventricular, que é menos frequente e é o caso desse trecho, tá? Por que eu sei que é supraventricular? Veja como é importante a gente avaliar mais de uma derivação, né? É super importante. Então, eu tenho que olhar, fazer um exame detalhado, olhando também para as outras derivações. Quando a gente olha aqui na D1, ó, eu vejo uma onda P positiva, na D3 ela é negativa, consigo notar essa onda P' aqui também na AVL, tá? A gente consegue, inclusive, notar que a distância, né, o PR ou PQ, desse batimento aqui de captura está prolongado. Então, também tem aqui um bloqueio atrioventricular de primeiro grau nesse complexo de captura. Bom, só que, diferente do complexo de fusão, ele interrompe o ciclo ventricular, né? Então, ele não está ali fazendo parte desse ciclo ventricular. Tanto que a gente tem um episódio aqui, né, que a gente já vai discutir o que é batimentos ventriculares. Chega um complexo de captura, vem uma pausa e aí continua. Complexo de captura, uma pausa e aí continua. Então, ele está interrompendo esse ciclo, diferente de um complexo de fusão. Como que eu caracterizo esse momento aqui? O que está acontecendo ali? Então, para eu saber se é um ataque ventricular, uma vez que eu tenho mais de 3 complexos ventriculares prematuros na sequência, ou se é RIVA, eu tenho que saber a frequência cardíaca. Lembrando que esse traçado está em 25 milímetros por segundo. Então, nesse trecho, né, o paciente está com uma frequência de 180. Então, esse trecho caracteriza aqui uma taquicardia ventricular monomórfica interrompida por um complexo de captura, seguido de um trio de complexos ventriculares prematuros de origem ventricular esquerda, interrompido por um complexo de captura, seguido de 2 batimentos de origem ventricular esquerda, interrompidos por um complexo de captura, e assim sucessivamente. Tá? Então, quais conclusões a gente pode tirar desse exame, desse caso clínico? Pessoal, doxorubicina, ela pode causar cardiotoxicidade, e é comum que ela cause. Por isso que é super importante, né, antes de cada sessão de quimioterapia, avaliar não só a parte mecânica do coração, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, se preocupam lá com a função sistólica, mas a gente tem que lembrar que a doxorubicina também pode causar anormalidades tanto da formação como da condução do impulso elétrico cardíaco e resultar, sim, em arritmias ou distúrbios de condução. Então, é super importante avaliar o eletro também desses pacientes que vão para a sessão de quimioterapia. Outra coisa, né? Qualquer antiarrítmico, e isso tem que ter muito claro na cabeça de quem trabalha com emergência, com anestésio, com cardio, qualquer antiarrítmico pode sim ter um efeito pró-arrítmico, que é o que a gente tem aqui. O paciente chegou na emergência, bradicárdico, teve uma síncope, foi administrada atropina, né, um antiarrítmico, tá? E ela desencadeou efeito pró-arrítmico. Então, isso pode acontecer. Todo mundo está sujeito, né? Todo paciente em que você administra um antiarrítmico está sujeito a ter um efeito pró-arrítmico, por alteração de automaticidade, por automaticidade aumentada em regiões que têm automaticidade, por automaticidade anormal em regiões que não têm automaticidade, enfim, pode ser diversos tipos de mecanismos arritmogênicos envolvidos. E esse eletro, né, ele é cabeludo mesmo. Então, como que eu laudo um exame que chega com tantas alterações? Aqui a gente tem que ir por partes. Então, a gente vai laudar trecho por trecho. Então, no trecho 1 foi observado parará. No trecho 2 foi observado. Então, é aquele laudo que realmente a gente precisa de tempo e se concentrar nas alterações trecho. A gente não tem, infelizmente, um ritmo de base nesse paciente.